Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyal. Alguns vídeos atrás, eu fiz um vídeo dizendo sobre a importância de se tocar com um instrumento afinado, certo? E aí surgiram algumas dúvidas e nós vamos falar um pouco a respeito disso. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e podem nos enviar instrumento para ajuste de onde estiverem. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está na descrição. Você tem uma ideia de valores da sonorização, você empacota bem o estojo, nos envia, eu faço o ajuste e te envio novamente. É seguro enviar? Até hoje nunca tivemos danos. E se o seu instrumento chegou de outra nação, se ele veio da Alemanha, da Itália, ou da Tchecoslováquia, ou da China mesmo, os instrumentos recentes, ele veio da China até aqui. Será que do Brasil até aqui você vai ter problemas? Não, é só empacotar muito bem e nos enviar. Bom, falei de alguns motivos em alguns vídeos passados para você tocar com um instrumento afinado e grandes importâncias. E aí eu recebi uma pergunta que me despertou para fazer esse vídeo. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Todo músico desafina, é muito complexo, até grandes músicos, igual o Chuck Perlman, ou seja, é impossível tocar plenamente afinado. Sim, eu brinco que eu passei metade da minha vida musical afinando o meu instrumento e metade tocando desafinado. Quando eu digo a importância de se tocar um instrumento afinado, eu estou dizendo a afinação das cordas. Eu sou um ateliê. Eu não sou um professor de violino, de viola, ou não sou professor de violoncelo, mas não estou atuando aqui como professor de violoncelo. Então eu digo a importância de você afinar um instrumento. Como eu disse naquele vídeo, todo músico, sem exceção, em um momento técnico da sua vida, em determinados momentos, vão tocar desafinados. Até os grandes mestres. Ninguém chega no 1000 se não passar por 1, por 2, então você chega, é uma estrada, é um contínuo, tá bom? Então é normal. E aí aproveito para responder uma outra dúvida, responder essa aqui no vídeo, uma outra lá antiga. Se tem problema de eu tocar desafinado, agora eu estou dizendo tecnicamente falando. Tocar um instrumento com as cordas desafinadas não tem sentido. Você sabe que tem problema, vai lá e afina. Pronto. Agora, você tocar na técnica desafinado traz problemas para o instrumento, estruturais, no sentido físico. Vai estragar a pestana, vai estragar o cavalete, não, tá bom? Então não precisa se preocupar com isso. Se você está no começo, ou mesmo avançando, aprendendo mudança de posição, você vai tocar, você pode desafinar? Pode, não tem problema. Pode acontecer de você desafinar. E isso, respondendo quem perguntou, não vai te atrapalhar tecnicamente. Tá? Você pode tocar sem problemas e sem medo de desafinar, porque não vai te atrapalhar. Você vai estudar um concerto. Vou pegar o concerto para violino do Mozart, o Mozart 3. Você vai desafinar muito, mesmo que você seja um bom músico, estude escala todos os dias, até você conseguir tocar afinado. Por curiosidade, o Mozart escreveu um concerto para violoncelo e se perdeu o manuscrito até hoje, não se sabe onde está esses manuscritos, porque eles escreviam, e deixava ali e mandava por copista às vezes, e ali era o original. Se perdesse, se o copista fosse lá buscar, sabe, o copista é quem copiava, quem abria as vozes. Porque o que acontece é o seguinte: o compositor escreve no formato de grade, que o maestro usa. Então você tem aqui flauta 1, flauta 2, todos os instrumentos, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão, então você tem uma grade, O compositor escreve para grade, e aí ou às vezes até em redução para piano, mas enfim, o copista, era uma profissão na época, olhava ali, pegava a voz do violino e separava. Então quantos violinos tem? 8 violinos vão tocar. Aí ele escrevia para os 8 violinos, deixar ali, para cada um violinista levar para casa e estudar.
Então, às vezes, o copista pegava o manuscrito original e perdia. Existem registros que dizem que, olha só, o pessoal ali que assessorava Bach ali, que não eram incultos, mas por fazer isso a gente imagina a mentalidade da pessoa, ou seja, um dos poucos que sabiam ler na época, que limpavam o chão e a mesa com manuscritos de Bach. Né? Vocês sabem que Bach por muitos anos não foi conhecido como compositor. Bach por muitos anos foi conhecido como grande músico. Salvo erro, no Kurt Pahlen, que é um livro de história da música que eu já indiquei aqui. Quem não assistiu esse vídeo, tem um vídeo que eu indico uma série de livros, né? Aqui mesmo, até pus os livros, as pilhas de livros aqui. E Kurt Pahlen é um livro de história da música, salvo erro, está nele. Foi feito ali no período barroco, no período de Vivaldi, no período de Bach, Vivaldi, naquele período ali do barroco, um concurso para ver quem era o melhor violinista da época. Bach ficou em 7º, Telemann, salvo erro, ficou em 1º. E até o autor comenta que era uma ideia tão absurda para tempos que nós consideramos hoje tempos que eram evoluídos musicalmente. Né? Handel não participou desse concurso, né? Handel, no instrumento principal dele, acredito que não era violino, e por curiosidade, Handel morava ali pertinho de Bach. Né? E acredita que eles nunca tenham se cruzado. Handel foi para Inglaterra, é um compositor alemão, mas trabalhou muito para a corte inglesa, e eles nasceram no mesmo ano, 1685. Até quando eu ministrava aula para turmas de história da música, a gente falava que foi uma boa safra, né? O mesmo ano nasceu Bach e o mesmo ano nasceu Vivaldi. Né? Perdão, o mesmo ano nasceu Handel. Vivaldi nasceu em 1678, e alguns dizem 87. E faleceu em 1741, o Vivaldi. Bach já falece em 1750, onde os historiadores encerram o barroco. Enfim, mas Handel continuou compondo, mesmo depois do barroco ter se findado, faleceu em 1756. E muitos acreditam que ele tenha morrido cego, enfim. Falei bastante disso para falar para vocês que tudo isso tem uma história, tudo isso tem um aprofundamento, tá bom? E espero que tenham gostado do vídeo, né? Depois eu vou pegar mais alguns temas a esse respeito, só estou vendo se eu não anotei mais alguma coisa aqui para a gente finalizar a partir disso. Só para finalizar, desde esse tempo, o que é conceito de afinação foi se alterando, tá bom? Então, não tem nenhum problema estrutural você desafinar tecnicamente ali no instrumento, problema nenhum, tá? Pode tocar e você não vai causar danos ao instrumento, tá bom? Quem perguntou, espero que tenha conseguido, e eu devaneei um pouco aqui porque eu fui lembrando das informações, mas não preparei falar isso, mas é interessante para vocês saberem. Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanharem.